minutos. 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada nesta noite de quarta-feira, 8 de abril do ano de 2026. Arquivo Missionário Roberto Moffatti, parte 2, parte final. Programa Comunicações da Palavra. Seja você bem-vindo a este nosso tempo. Bem-vindos, seja você, sejam todos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, quarta-feira, do Arquivo Missionário, 8 de abril de 2026. E o nosso lema, nós temos um lema, você já marcou: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Vem, Carlos Augusto, cantar para nós. O homem que Deus usa. Ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Quando Deus o homem quer treinar, quando Deus o homem quer provar, quando este homem Deus usar, ao mundo inteiro ele surpreenderá. Quando ele usa o que escolheu, unindo a tua homem, o homem a Deus. Foi assim desde o princípio, e quando Deus mostrar sua glória, o homem entenderá o que ele fez. Como aperfeiçoa sem piedade aquele a quem um dia ele escolheu. Como forja e fere, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Como aperfeiçoa sem piedade
escolheu. Como foge infeliz, lapidando e dando formas que só o próprio Deus pode entender. Que só o próprio Deus pode entender. Que só o próprio Deus pode entender. Carlos Augusto e a música, uma excelente interpretação musical, o homem que Deus usa. Essas duas músicas no programa de rádio, o homem que Deus usa, introduzia o arquivo missionário. E anseio de ser aquela que faz o desfecho do arquivo missionário. Essas duas músicas, na época, ganharam o apreço, o esmero de um já idoso servo de Cristo, por nome Luiz Gomes, o senhor Luiz Gomes. E para você ter uma ideia, já no final da vida, aos 91 anos, próximo da sua partida para a eternidade, era raro encontrar o seu Luiz hospitalizado. E dessa vez eu havia recebido a comunicação que o amigo está hospitalizado. Eu fui para o hospital para visitá-lo. Eu fui na segunda e fui na terça. Já na quarta eu não pude ir. E foi o dia da semana em que o senhor Luiz entregar o espírito ao Senhor. Mas na segunda-feira, visitando-o, eu levei as duas músicas que ele tanto amava ouvir. O homem que Deus usa e anseio de ser. E na visita, eu tinha isso em consideração. E todas as vezes que eu ouço o Carlos Augusto cantando o homem que Deus usa e anseio de ser, é impossível não lembrar do meu amigo Luiz Gomes Miguel. O senhor Luiz, que faleceu no ano de 2016. Por sinal, olha que coisa incrível. Ele faleceu no mês de abril. Se eu não esteja enganado, no dia 6 de abril daquele ano de 2016. Ele, nessa ocasião da minha visita, ele disse: pastor, já estou pronto para partir. Se é do agrado de Deus me levar, eu quero ir. De fato, ele foi. Mas foi um grande amigo, um companheiro de oração. Nós tínhamos um compromisso semanal de oração por alguns anos. E fica a recordação desse servo do Senhor. 20h04, nós temos a segunda parte no arquivo missionário, Roberto Moffatti. Antes, porém, tem aquele texto nosso que a gente não pode perder de vista. Ainda vamos memorizá-lo, do 9 ao 17. De tanto ouvir, você vai gravar. Boa noite, tá? Bem-vindo a todos. Eu sempre passo aquela aclamação magnífica no começo, né? Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, tá? Ribeirão Preto, Alessandra Alves Barretos. Tem gente aqui com nome de artista, né? Maria Inês Gonçalves Dias, é lindo esse nome e sobrenome, não é? Maria Inês Gonçalves Dias, nome de escritora, né? De escrever um livro. Alessandra Alves, a Sebastiana Teodoro, Fátima Teodoro, só nomes e sobrenomes marcantes aqui nas apresentações. Cadê o Romarco Daniel? Tem Romarco Daniel que vai dar curtida, que eu vou receber as curtidas dele. Estou aguardando, Romarco Daniel. Romanos capítulo 10, daqui um pouquinho vai vir gravado esse texto, hein? Precisa encontrar a gravação. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Deixa essa Bíblia aqui. Roberto Bofatti, parte 2, do Arquivo Missionário. O que nós já falamos do Roberto Bofatti, na primeira parte, compreende exatamente 4 dessas preciosíssimas folhas. Nascimento dele, a sua peripécia aos 11 anos de idade, quando fugiu de casa, devido à sua ardente paixão por viagens, tinha 11 anos de idade. A conversão dele por intermédio de uma piedosa família metodista e pregação que ouvira numa capela dessa denominação. Depois, a ardente paixão missionária que trouxe à sua mente o que a sua mãe lhe ensinara a respeito das missões dos morávios no Lavrador e Groenlândia, as sementes que foram lançadas em seu terro coração, germinou nesse instante para converter-se numa planta destinada a produzir frutos abundantes. Em 13 de janeiro de 1817, ele chegou à cidade do Cabo, no continente africano, na África do Sul. Início da obra lá, na Bagualândia. Depois ele vai para Bechuanalândia. E estando em Bechuanalândia, ele retira para um lugar que não falava nem o inglês nem o holandês, para aprender o idioma no sul. Aliás, ele foi para aprender o holandês no sul da África. Ele foi para um lugar que não falava o inglês, para aprender o holandês. E interessante que eu falei com você também daquele indivíduo que os colonos tinham o maior problema, o Afrikaner, que era um terror, e que todos ficaram preocupados porque Bofatti estava indo para o território assolado por esse terrível cacique. Mas quando Bofatti chegou lá, maior amizade fizera com o Afrikaner e o levou ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Que bênção! E eu exatamente parei com você quando Bofatti está em Lataco. Um ano estando em Lataco. Quando já um ano se passara em que vivia em Lataco. Sabe o que aconteceu? Sobreveio uma grande seca. Os bruxos e doutores da chuva que se arrogam a autoridade de fazer chover, não podiam, dessa vez, enganar o povo. Queimavam em vão carvões feitos com corpos de morcegos e fígados de animais silvestres. Quando viram que a chuva não vinha, disseram que a causa era a presença dos missionários. O chefe, então, junto com uma companhia de homens armados, foi dar-lhes ordem
que se retirassem do país. Porém, Moffat se mostrou enérgico e recusou fazê-lo. Por fim, se apaziguaram e a obra pôde continuar. Como para uma boa parte da alimentação tivessem de depender da caça, muitas vezes correu o risco de ser devorado pelas feras que abundam nos bosques africanos e mais de uma vez teria perecido. Não fora sua serenidade e coragem em momentos de perigo. Em certa ocasião, quando os Bechuanas foram atacados por uma tribo inimiga, Moffat, junto com vários estrangeiros, protegeu-os e os salvou de um saque seguro e da destruição. Os invasores foram rechaçados, repelidos, e os Bechuanos, desde então, se mostraram agradecidos e amigos do missionário que por eles se interessara. Desde então, começou a ter um pouco mais de entrada e logrou despertar sentimentos humanitários desse povo imerso na barbaria. Quando propôs mudar a missão para Querubã, por achá-la ou por considerá-la ou achá-la uma região mais vantajosa, muita gente o acompanhou. E aí lhe prestaram auxílio na construção da casa e da capela. Viu-se algum fruto em Querubã. A semente lançada com tanta paciência deixou que assomassem pequenos frutos anunciadores de uma pequena colheita. A assistência às reuniões tornou-se boa e era evidente o interesse de alguns. 6 foram batizados depois de um cuidadoso exame. Os costumes pagãos foram caindo em desuso e a perspectiva antes sombria se fez brilhante. Moffat creu chegada a hora de empreender a tradução da Bíblia, obra que levou a cabo depois de vencer 1000 dificuldades. Em 1840, Moffat fez uma visita à Inglaterra, onde o receberam com extraordinário entusiasmo todos quantos haviam ouvido falar de seus trabalhos e fadigas. Seus pais, já bastante idosos, ainda viviam e tiveram o gozo de abraçar o filho aclamado e de presenciar as homenagens de que era alvo. Trabalhou assiduamente durante sua permanência na Inglaterra, despertando interesse na obra missionária e interessando a sociedade bíblica na tradução do Novo Testamento que ele, aliás, na publicação, não na tradução, mas na publicação do Novo Testamento que ele traduzira. Em 1843, regressou à África e em Querubã foi recebido por uma multidão imensa no meio de grandes manifestações de regozijo, e aí então reassentou assim sua tarefa, na qual prosseguiu por mais de 27 anos. Cheios de provas, foram os últimos anos do velho missionário. Sua filha mais velha, esposa de Livingstone, morreu e foi sepultada por seu aflito esposo nas margens do Zambeze. Seu genro, o missionário francês João Fledox, foi assassinado. Suas forças estavam já gastas
e tudo lhe indicava que havia chegado o momento de passar a espada a outro mais jovem, de retirar-se e descansar. Mas o velho servo de Deus, já coberto de cãs e ostentando a barba branca, emblema do venerável, nem sequer queria pensar em retirar-se de Querumano. Em 1871, no entanto, resignou-se, vendo que suas forças decaíam rapidamente. Compreendeu que o Senhor lhe não pedia mais. Em 25 de maio desse ano, pregou seu último sermão na capela que havia edificado com suas próprias mãos, perante a congregação que tanto amava. Seria impossível descrever as cenas comoventes daquela reunião, onde os filhos da África davam expansão a seu profundo sentimento com lágrimas, soluços e suspiros, ao ouvirem dos lábios do venerável missionário e de sua velha companheira as palavras do último adeus neste mundo. 2 filhos seus continuaram a obra. A senhora Moffat morreu pouco tempo depois de sua chegada à Inglaterra. Porém, o herói de quem nos ocupamos ainda viveu 13 anos, que muito bem empregou, despertando o interesse na regeneração, na salvação da África. Quando faleceu em deixa eu ver algo que eu quero fazer aqui. Quando faleceu em 1883, um dos principais diários disse: seu nome será recordado enquanto permanecerem as igrejas da África do Sul, e seu exemplo nos ficará como estímulo e prova do que pode ser e fazer um missionário cristão. O anseio de ser mais fiel, mais que o ouro, faz o ser feliz. Corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui. Oh, não há maior prazer que fiel a Cristo ser. Onde quer que enviado for, cheio de poder será um pregador. Se a choupana for seu habitar com Deus, melhor será, muito melhor. O anseio de ser mais fiel faz que o homem vença o ego seu, pois assim de Deus dependerá, não do que é propriamente seu, pois assim de Deus dependerá.
20 horas e 21 minutos, Anseio de Ser. Linda interpretação musical do Carlos Augusto. Graças a Deus, um dia este rapaz que tanto trabalho deu e tanto pesar trouxe para sua esposa. Aliás, a esposa dele, a primeira esposa, já está com o Senhor já faz alguns anos. Eu nem sequer tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Conheço a irmã dela, mas a esposa dele, a dona Elizabeth, Deus a levou já faz alguns anos. Mas ela gravou antes de partir um testemunho contando a conversão. Se você conhecer a história do Carlos, tem gente que conhece, não é? É incrível que Deus, incrível, maravilhoso, impressionante como Deus tratou com este rapaz. Que voz, né? Que bênção, que garganta, né? Deus concedeu a ele. 20 horas e 22 minutos. Eu vou agora para a oração nessa noite, tá? Eu estou preparando no arquivo missionário, sabe, desejoso de levar você a conhecer o testemunho, a narrativa feita pelo Juan Carlos Barreto, de um missionário que aprendeu tão bem, que aprendeu de uma maneira tão magnífica o idioma mais difícil de ser aprendido por qualquer pessoa do Brasil. É considerada a língua mais difícil para que eu e você, que somos brasileiros, desenvolvermos no aprendizado. É a língua mais difícil. Inglês é fácil, francês seria fácil para nós, italiano nem se fala, espanhol, nossa, mas essa língua... E este missionário desenvolveu a capacidade de aprender essa língua com tamanha habilidade, que é dito dele que se um natural do país o ouvisse expressando-se nessa língua, teria dificuldade, com os olhos vendados, é claro, natural do país com os olhos vendados, ouvissem esse missionário falando a língua desse natural do país. Ele teria dificuldade em distinguir se quem falava era um estrangeiro ou alguém natural do país. Em breve, aguarde, eu vou falar sobre esse missionário, tá? O nome dele começa com a letra M. Letra M. E termina com a letra S. Não. É, os dois, tanto o primeiro nome quanto o segundo. O segundo começa com a letra Y e termina com a letra S. O primeiro começa com a letra M e termina com a letra S. Já vai pensando aí, em breve, talvez a semana que vem, se tudo correr bem. Tá? Esse missionário, o país que ele foi e a língua que ele aprendeu. Muito bem. Qualquer coisa que eu falo, a hora vai muito rápido embora. Vamos orar. Bendito Deus, graças dou pela segunda parte da apresentação do Roberto Moffatti, Deus no arquivo missionário. Imaginar que já temos uma gravação prontinha desse missionário que usamos no programa de rádio. E aqui fizemos essa. Deus, que a seu tempo vai receber os reparos necessários. Mas agradecemos pela condição que o Senhor tem nos dado. E fazendo uso daquilo que temos em mãos, com todo o esmero possível, toda a condição, empreendendo o melhor para a glória e honra do nome do Senhor. Também oro nessa noite, Deus, por aqueles amados que quanto mais oramos por eles, mais queremos orar. A missionária Angélica, ó Deus, queremos rogar uma vez mais que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida dela, orando pela cura que só o Senhor pode lhe conceder. Orando também, Deus, pela Dona Maria Cordeiro, como queremos que ela ouça sobre Jesus Cristo. Abra, ó Deus, as portas que estão hermeticamente fechadas
de oportunidade para a Dona Maria Cordeiro, Deus. Cuida, Senhor, do rim dela, que agora já foi atingido. Todo o seu corpo vem para um comprometimento com a doença. Mas, Deus, ainda temos a esperança de que a Dona Maria Cordeiro seja alcançada a compreensão de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Também a irmã Inês, em Ribeirão Preto, Deus, derrama graça, dá-lhe a alegria do Senhor em cada dia, bom ânimo, e que ela tem a melhor assistência na vida dela. A assistência do Deus que é socorro bem presente na angústia. E a seu tempo, mostra-lhe Deus, dentro da providência do Senhor, a operação que ela necessita na sua vista, nos seus olhos, sendo algo conquistável na benevolência e providência do Senhor. Oro também, Deus bendito, pela irmã Cláudia, na sua necessidade espiritual, emocional e física, que ela alcance sempre a condição de estar lançando diante do Senhor toda a sua ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado dela. Orando também nesse momento, Deus, pelo Elias, Senhor. Não posso perder o Elias de vista. O Senhor tem uma obra para ser feita na vida dele, Deus. Da Valéria também. Dos meus sobrinhos, João Henrique, Jaqueline e Júlio César. E oramos também, Deus, por essa obra com os familiares da irmã Rosângela e a irmã Rosângela. Deus, a salvação do esposo dela, rogamos ao Senhor nessa noite. Também oramos, Deus bendito, pela irmã Nancy, alcançando o fortalecimento que vem do Senhor e que ela entenda a importância, Pai, de reunir-se com a igreja, com o corpo local de Cristo. A irmã Marta também clamamos ao Senhor nesse processo de recuperação pós-cirurgia do quadril que ela fez. Que haja fortalecimento do Senhor e a condição também, Deus, para participar oportunamente nos cultos da sua igreja. Por tudo damos graças, Deus bendito, colocando-nos nesse momento na torre de vigia da intercessão perante o altar do Senhor, por estes que temos o compromisso. Também pelo Romarco Daniel, Deus. Que a obra do Senhor alcance o entendimento e a compreensão dele. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. 20:29, hora de partir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoados sejam os nossos amados. 20:30, tempo de partir. Amanhã temos um novo encontro, Deus nos concedendo amanhã. Até amanhã, tenham todos uma ótima noite. Tchau, gente, até amanhã.